Olá, meu irmão. Olá, minha irmã, paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez trazer uma palavra de vida, uma palavra de bênção para você, meu irmão, para você, minha irmã. Meu irmão e minha irmã, quero compartilhar com vocês hoje Filipenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim: E ele, sendo homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Meu irmão, minha irmã, é o Senhor Jesus. Ele, lá no Jardim do Éden, quando em Gênesis 1, 26, que Deus disse: agora façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Jesus e o Espírito Santo estavam com Deus, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas em um só propósito, em uma só concordância. Para você ver que quem é Jesus? Quem é Jesus? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, fala assim: no início era o verbo. O que é o verbo? É a palavra. E o verbo era Deus. O verbo era Deus falando. E o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a própria palavra de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu para nos resgatar. Ele esvaziou de todo o seu poder. Ele, como homem, se humilhou. Humilhou-se a si mesmo, por mim e por você, até a morte, e a morte de cruz. Jesus estava lá no céu, estava lá no trono, junto com o Pai. Ele se esvaziou e desde lá foi descendo até a sepultura, em obediência à palavra de Deus. Para você ver que no lava-pés, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele disse: entendeis o que eu fiz? Pois é, eu, por ser Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, para que um faça com os outros. Meu irmão, minha irmã, Jesus veio nos ensinar que sem humildade nós não chegamos a lugar algum. Jesus, por ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá do céu até a sepultura, até o mais profundo da terra, ele se humilhou, obedeceu até a morte, para nos comprar para Deus. E quem nós queremos ser para ser orgulhosos? O orgulho não vem de Deus. O orgulho vem daquele que desobedeceu a Deus. O orgulho é o início de uma grande derrota. Porque o reino de Deus é simplicidade, é humildade. Jesus veio nos ensinar isso. Jesus veio fazer isso. Desde quando ele estava com o Pai, até quando ele voltou, até quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi humilde. Ele veio nos ensinar para nós pregarmos a palavra dele, para nós darmos continuidade ao propósito de Deus aqui na terra, que é o reino de Deus, salvar almas. Que almas, uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Você é precioso e preciosa aos olhos de Deus. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para morrer por nós. Ele foi aflito, ele foi maldito na cruz por causa de nós. Ele veio nos resgatar para Deus com a sua humildade, desde quando desceu do céu até quando subiu. Ele foi humilde e nos deixou para que nós seguíssemos a Ele, também fazer como Ele fez. O apóstolo Paulo diz: seja meu imitador como eu sou de Cristo.
nós temos que imitar o Senhor Jesus, através do que pensamos, do que falamos ou do que agimos. A cada dia, por onde nós passarmos, todos veremos que somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, através da nossa humildade, da nossa obediência, do que pensamos, do que falamos e do que agimos. Em nenhum lugar na Bíblia Jesus apontou, acusou alguém. Pelo contrário, ele orou, salvou, mudou a vida. E é isso que nós devemos fazer. Aonde nós estivermos, honrar o nome do Senhor Jesus, através das nossas atitudes. Amar, perdoar, ajudar. Não importa a quem, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos a grande família do povo de Deus. Nós somos soldados de Jesus aqui na terra. Até o dia que nós voltarmos para a nossa verdadeira morada, que é Jerusalém Celeste. Voltar de onde nós viemos. O Salmo 139 diz que Jesus, quando estava ainda no ventre de nossa mãe, Ele nos cobriu de osso, de carne, deu vida, deu sopro de vida. Estamos aqui até hoje, porque Ele nos ama. E quando nós voltarmos, Ele estará de braços abertos para nos receber e dar a coroa da vida, mediante a nossa obediência à sua palavra. Vale a pena servir a Jesus. No mundo aqui só existe 2 caminhos após a morte. E nós possamos seguir um deles. O caminho que nos leva à perdição, à destruição, ou o caminho que nos leva à salvação. Ele fala que há 2 caminhos. O largo, onde muitos irão por eles, e o estreito, onde poucos irão. Porque o estreito é o caminho da vida. O caminho estreito é caminho de renúncia. Eu renunciar à minha carne por amor a Jesus. Tudo eu posso, que é o caminho largo. Mas no caminho estreito, nem tudo me convém eu fazer. Eu só vou fazer aquilo que agrada àquele que me comprou a preço de sangue. Tudo que eu for pensar, tudo que eu for falar, tudo que eu for fazer no dia a dia, eu devo pensar. Se fosse o meu Jesus, se fosse Jesus, Ele pensaria, Ele falaria, Ele agiria da mesma maneira que estou agindo? O Espírito Santo vai falar com você. E assim, se fizermos o que agrada, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E Ele vai te honrar por onde você estiver. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estou na Tua presença. Papai amado, eu te louvo e te agradeço por mais esse dia, pelo alimento diário, por cada batida do meu coração, por cada uma dessas vidas que está orando comigo agora. Pai, eu uno a minha fé com a fé de cada um desses irmãos e irmãs e te peço em nome de Jesus. Desce com o Teu poder, Pai. E seja exterminado todo o mal que estiver perturbando, escravizando, tirando a paz dessas vidas. Papai amado, que o Espírito Santo nos ensina, Pai. Sim, Senhor, o que nós devemos ser, Senhor, nós devemos ser humildes, Senhor. Sim, Pai, nós devemos, Pai, que a cada dia Cristo brilhe em nós pelo que pensamos, pelo que falamos, pelo que agimos. Papai amado, eu te louvo e te agradeço por o Senhor Jesus, Pai. Ele ter descido aqui como homem, ter se humilhado, Pai, até a morte de cruz, para nos amar, para nos resgatar para Ti. Sim, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos dá sabedoria para nós lermos a Tua palavra, seguir o Teu caminho, Pai, ser obediente a Ti, Pai. Sim, Senhor, por onde nós passarmos, Pai, que a luz de Cristo brilhe em nós. Senhor, envia Teus anjos para nos levar e nos trazer em segurança. E nos guarda em Cristo Jesus, debaixo do Teu esconderijo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, meu irmão e minha irmã, diga assim, eu recebo a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você queira ou não, aceita ou não, concorde ou não. Cada dia que passa está se aproximando a nossa partida. Aonde eu quero morar? Pela eternidade. Aonde eu quero morar na eternidade, que é para sempre. A decisão é nossa, porque Jesus, Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos salvos, mas só através da nossa obediência à Sua palavra que nós ganhamos a salvação. A salvação nós não pagamos nada por ela, porque Jesus já pagou o preço.
Ele só pede para que nós obedeça a sua palavra e siga Ele, que além de nós ganharmos a salvação, seremos bem-sucedidos aqui, porque Ele nos ama, Ele é galardoador daqueles que assim o façam, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, tenha um abençoado dia e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus assim me permitir.